nosso favor, mandou para que fôssemos alcançados pelo Senhor, tirados das trevas, levados para o teu reino da maravilhosa luz. Agradecemos ao Senhor por presente tão grande, inestimável. E agradecemos porque esse presente nos alcançou. Foi dado a nós de uma forma imerecida, foi dada pela tua graça. Reconhecemos que este teu amor foi muito grande, foi especial às nossas vidas. Foi uma obra do Senhor para que fôssemos alcançados. E agora nós não queremos recusar o teu amor, nem desprezá-lo. Mas queremos, ó Deus, honrar ao Senhor, devolver-lhe também nosso amor, ainda que não na mesma medida, mas permitindo, Deus, que o amor no nosso coração cresça cada dia mais pelo Senhor, pela tua obra, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor é e pelo que Cristo fez também por nós. Agradecemos ao Senhor, reconsideramos as nossas vidas, avaliamos, ó Deus, o que temos feito, percebemos que há muito a fazer pelo Senhor. Pedimos que nesta manhã o Senhor receba o nosso culto, vai lá do nosso coração para ti, ó Deus. Nossa devoção, a nossa alegria de buscar ao Senhor, de estar na tua presença, de aprender a tua palavra, de cantarmos hinos que exaltem ao Senhor. Recebe-nos na tua presença, recebe a nossa devoção a ti. E abençoa as nossas vidas, com a comunhão que vem do Senhor, com a alegria que vem do Senhor e não depende das circunstâncias, com este presente que o Senhor deu para nós, a tua graça e o teu Filho Jesus. Abençoa-nos então, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Vamos ler todos juntos o texto na leitura bíblica, que vai ser projetada em Mateus. E lemos juntos para que possamos ler na mesma versão, né? Pelo menos aqui, vamos ler no telão. E depois você lê na sua Bíblia. Gosto que você leia na sua Bíblia, mas para a gente não ter essa confusão, vamos ler juntos. Leamos. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Vamos cantar juntos, irmãos, o hino de número 96. Cantam anjos, harmonias. Jesus, o Salvador, nasceu. Este hino com todo entusiasmo. Salvador,
Enquanto a equipe se prepara aqui, eu vou pedir para você aproveitar que está em pé e cumprimentar o irmão que está do seu lado e principalmente os nossos visitantes, para que todos saibam que são muito bem-vindos. Nós estamos muito alegres com a sua presença, muita alegria no nosso coração e nosso desejo de que o Natal de Cristo também esteja na sua vida e seja um marco na história da sua vida. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria. Quero louvar, quero amar-te, quero servir-te. Que esse seja o nosso desejo do nosso coração. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Como é bom a gente estar na casa de Deus, né? E essa manhã é um dia tão lindo, né? Ensolarado. Quem que não gosta de um sol? E eu confesso que para mim é muito difícil levantar cedo, mas quando eu estou aqui eu sinto uma alegria enorme. Deus tira todo o meu sono, meu cansaço. E essa música fala: venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida entregar como oferta viva em teu altar. Então vamos cantar essa música, vamos louvar o nome do Senhor, realmente oferecendo a nossa vida a Ele, que Ele possa nos usar da maneira que Ele queira nos usar, não como nós queremos, porque às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas vamos deixar Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar.
gente vai orar ao Senhor, apresentar as vidas. Mas quero dar um testemunho pessoal. Alguns irmãos estiveram orando por mim essa semana. Então agradeço que eu tive mais uma crise renal. Muitos irmãos já passaram por isso. Uma pedrinha tão pequenininha lá no rim derruba a gente, põe a gente prostrado, faz com que a gente pare todas as coisas e se lembre muito que somos dependentes de Deus. Nossa vida está por um fio, né? Qualquer coisinha paramos. Foi uma situação bem difícil, que estávamos tendo um velório aqui da família Teixeira e uma pessoa que já foi membro aqui da nossa igreja. Eu não estou lembrado o nome, porque eu não a conheci. Quem lembra o nome? Foi? Não, foi a pessoa que faleceu aqui. Veridiana, isso mesmo. Veridiana Teixeira. E ela já foi membro aqui da nossa igreja, mas eu não a conheci. E aí a família esteve aqui, agradeceu muito a igreja por propiciar a oportunidade da família ser recebida aqui. E enquanto eu vim aqui de manhã, abri a igreja, preparei todas as coisas, e o corpo chegou, os familiares estavam chegando, eu estava preparado para o culto. Nessa hora a pedrinha resolveu se mexer e aquilo me derrubou, né? Mas dou graças a Deus, o irmão Paulo já estava aqui cuidando de todas as coisas. Depois o pastor Té chegou e realizou o velório aqui, e eu fui no hospital. Passei o dia no hospital com algumas saidinhas para comer alguma coisa de vez em quando. Enquanto isso, eu fazendo exames, esperando resultados de exames. E no final de todas as coisas, o último exame, o médico falou: agora vamos saber se você vai ficar internado ou vai poder ir embora para casa. E aí às 3 horas da manhã saiu o último resultado e falou: você pode ir embora para casa, só esperar a próxima pedra sair, né? Tem mais uma pedrinha esperando a vez dela lá. Mas agradeço muito a oração dos irmãos. Alguns inclusive ligaram, procuraram para saber como estava. Eu agradeço muito o cuidado e o carinho de cada um dos irmãos, e dizer que agora a gente fica bem, até a próxima pedra está tudo bem. Mas funciona assim, é muito rápido a maneira como a dor chega e prostra a gente, depois ela vai embora e pronto, e a gente está normal de novo, parece que não aconteceu nada. Mas agradeço o carinho dos irmãos. Vamos orar então. Vou pedir que aquele que precisa apresentar a sua vida ou apresentar a vida de alguém, fique em pé aí no seu lugar mesmo. Nós vamos orar ao Senhor. Você está colocando a sua vida diante de Deus ou representando alguém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Damos graças a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado pelas nossas vidas. O Senhor é um Deus presente. Assim como foi na encarnação de Cristo Jesus, Emanuel, Deus conosco, o Senhor ainda continua presente nas nossas vidas através do Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor nos torna unidos, nos dirige, nos guia, fala aos nossos corações, nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. E assim somos abençoados por Ti todos os dias. E o Senhor presente no meio de nós, ouvindo as nossas orações, conhecendo e sondando os nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos nossos desejos. Eu agradeço muito a Ti, porque o Teu cuidado tem sido presente todos os dias, em todos os momentos. Ainda antes, ó Deus, que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já nos sondou, já conhece o nosso pedido. E assim o Senhor cuida de nós, atendendo, derramando a Tua graça, o Teu amor e as Tuas misericórdias. Agradecemos a Ti e dizemos ao Senhor que dependemos completamente de Ti. Nunca na nossa vida queremos depender apenas de nós mesmos, ou das circunstâncias, ou de outras pessoas, mas queremos depender somente de Ti. Queremos lembrar, ó Deus, que o Senhor é aquele que sustenta a vida. O Senhor é aquele que mantém, ó Deus, a nossa existência a cada dia, a cada segundo. E quando não existirmos mais, foi o Senhor quem determinou, foi o Senhor que nos deu o tempo necessário, o tempo devido. Assim reconhecemos o Teu amor. Apresentamos a família Teixeira, ó Deus, no seu luto, na sua tristeza, nas suas dores. Que o Senhor conforte aqueles corações, principalmente, ó Deus, daquela criança que perdeu a sua mãe. Que ela possa crescer sendo cuidada pelos familiares, mas aprendendo e experimentando do Teu amor na vida dela. Apresento também o pastor Eli, que perdeu a sua tia também essa semana. Mais uma perda nessa família, eu quero apresentar ao Senhor, para que o Senhor esteja presente com cada coração.
também trazendo as consolações que vêm do Espírito do Senhor e a esperança que há em Cristo Jesus para cada um dos corações. Que as mensagens compartilhadas alcancem todas as vidas que estiveram presentes nesses tempos difíceis e percebam o teu amor presente em cada situação dessa. Ó Deus, apresentamos as vidas que o Senhor tem sustentado, a vida do Reinaldo, a vida da Rose Brancaglione, a vida da Mansônia Pera, da Sônia Machado, da Sônia Rodrigues, tantas vidas, ó Deus, que o Senhor tem sustentado e mantido. Maalda, ó Deus, com o seu problema na visão, tantas vidas, ó Deus, que o Senhor tem cuidado e a gente fica sempre dependendo de Ti, esperando no Senhor, e muitas o Senhor responde exatamente como queríamos, como pedimos a Ti. Outras o Senhor tem um plano diferente, mas nós continuamos crendo no Senhor, esperando no Senhor. Contempla cada um desses irmãos que estão em pé aqui, contempla o seu pedido, contempla a sua intercessão. Ó Deus, acalenta as vidas, mostre a Tua presença, apresente o Teu amor, ó Deus, sustenta cada uma dessas vidas, que sejam abençoadas pelo Senhor, e que o Teu amor possa constranger a nós todos a buscarmos a Ti, a respondermos a Ti, também com amor, com devoção e com fidelidade. Abençoa as vidas. Oramos ao Senhor juntos, com fé em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Nós vamos continuar dedicando as nossas vidas, assim, com a oração, com a inspiração musical, lembrando do Natal de Cristo Jesus, agradecendo ao Senhor este amor inestimável de Cristo pelas nossas vidas, também tendo a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas, cantando o hino Proclamaram a Anjos Mil o primeiro Natal.
Realmente, Senhor, estamos felizes porque podemos comemorar com muita alegria o Natal de Jesus. O Natal de Jesus que já nasceu no nosso coração há muitos anos atrás. E ainda continua vivo, presente, alegre. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nessa data nós podemos comemorar esse presente tão precioso que o Senhor nos deu, que foi o seu Filho Jesus. E ele veio como uma criança, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e deu-nos vida eterna. E nós te agradecemos por isso. Também, ó Pai, queremos te agradecer a oportunidade que temos de oferecer tão pouco de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado a capacidade para trabalharmos, ganharmos o dinheiro, o pão de cada dia. E agora, Senhor, nós queremos ofertar não só o nosso dinheiro, mas também o nosso coração. Com o nosso agradecimento por todo esse ano, que nada nos faltou. Porque o Senhor disse isso, o Senhor prometeu, e o Senhor é um Deus que não mente. E por isso nós queremos, neste último culto do ano, agradecer de todo o nosso coração tudo que recebemos das tuas mãos. Perdoa, Senhor, se não fomos os filhos que deveríamos ser. Mas nós queremos, ó Deus, reiterar o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ouviremos a inspiração musical pelo Rafael e pela Isabel. Para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Noite de paz, noite de amor. Paira no rosto do meu
pensando que a gente vê nessas épocas de festas filmes, histórias que falam de Natal. Depois, no meio do ano, temos a Páscoa, mas eles não contam a verdadeira história do Natal, eles não contam a verdadeira Páscoa, não falam como foi a primeira Páscoa, nem como foi. Eles vão contando algumas partes, e as pessoas vão atribuindo isso à cultura de hoje, e para eles é só o que tem hoje. Eles perderam a essência, perderam as partes principais. E hoje nós vamos continuar estudando o Natal, assim como eu tenho feito outros domingos. Estudamos o Natal em Mateus, passamos rapidinho por Marcos, porque Marcos não explica sobre o Natal, ele já começa de uma parte mais para frente da história de Jesus. Estudamos o Natal em Lucas, e hoje vamos ver o Natal em João. Abra sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ler no primeiro capítulo até o versículo 13. Esses dias, eu não lembro, alguém perguntou para mim: pastor, qual é a versão que você lê? Eu disse: cada domingo eu leio uma, porque assim a gente vai variando, vai estudando de formas diferentes, mas eu quero que você leia na sua Bíblia mesmo. Hoje eu vou ler aqui na Almeida, século 21. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por ele, ou este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua palavra nos ensine, que ela faça florescer no nosso coração um amor maior ao Senhor. Que a verdadeira história do Natal esteja evidente nas nossas vidas, para nos proporcionar uma fé também verdadeira, para nos proporcionar um testemunho também verdadeiro, e que a verdadeira alegria do Natal esteja em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Há 3 partes importantes nesse texto que eu queria deixar hoje com os irmãos. Mas antes de falarmos das 3 partes, este primeiro versículo tem um significado muito importante para as nossas vidas. E é muito simples. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Acho interessante que quando vamos estudar as escritas, fazendo uma crítica textual, e olhamos vários eruditos, seus comentários, nas suas pesquisas, vemos que todos, independente da sua formação, da maneira como olham para as traduções das Escrituras, porque há pessoas que olham de maneira um pouco diferente. Alguns gostam de olhar uma tradução mais literal. Só que a tradução literal tem alguns problemas, porque nós não vamos entender. Se alguém chega de outro país aqui e você diga para ele assim: fica frio, ele vai dizer: como assim? Não é verdade? Você está dizendo para ele: fique calmo. Então as traduções exatamente literais não são bem entendidas, mas algumas pessoas procuram traduzir o mais literal possível. Depois tem uma outra tipo de tradução que faz com que a gente entenda um pouco melhor, uma tradução mais próximo da nossa maneira de entender. E há outras traduções que vão tornando-se uma linguagem bem coloquial, que usamos hoje em dia.
E há outras ainda que fazem as tais das paráfrases, e vão chegando a uma modernidade em que o objetivo não é traduzir o texto, mas dizer mais ou menos o que aconteceu. Por causa disso, nós chegamos a alguns extremos. Há uma Bíblia que usa até palavrões, como se adolescentes conversassem no seu estilo, cheio de gírias e palavrões, e aí você vê que deturpou-se completamente o objetivo de trazer para nós a palavra de Deus. Mas mesmo assim, as pessoas tendo maneiras diferentes de olharem a tradução da Bíblia, mesmo entendendo diferente, tendo formações diferentes, todas chegam na mesma tradução deste versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A única tradução que não é igual a essa aqui é uma tradução dos Testemunhas de Jeová, onde eles traduziram diferente, porque eles não acreditam que Cristo seja Deus. Eles acreditam que Cristo é um Deus menor, que não faz parte da Trindade divina. Por causa disso, eles tiveram que mudar esse texto, porque era impossível sustentar aquela teologia usando a Escritura do jeito que ela estava. Precisaram mudar a Escritura. Então, ela é a única tradução que diferencia este primeiro versículo. Mas aqui há alguma coisa, então, que eu quero deixar no seu coração. Quando falamos, Jesus nasceu, é Natal, Jesus nasceu, é muito importante lembrar que Jesus nasceu aqui entre nós, mas que ele já existia. Quando o texto nos diz no princípio, ele está lembrando lá de Gênesis. No princípio, quando as coisas foram criadas, quando as coisas deixaram de ser nada para ser algo que existia, no princípio o Verbo já existia, era o Verbo, ele já estava presente. E o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem o que discutir, irmãos. É um texto tão simples, tão pequenininho, mas expressando a divindade do Cristo. Quando olhamos o coitadinho do Jesus, nascido numa estrebaria, colocado numa manjedoura, e depois, quando continuamos essa história e olhamos para Cristo crucificado, algumas pessoas ficam com dó de Jesus. Tadinho de Jesus, como se ele tivesse sido obrigado a viver aquela situação, como se ele não tivesse escolha, como se tivesse acontecido com ele o que aconteceu conosco. Cada um nasceu na condição que nasceu, você não podia mudar isso. Com Jesus foi diferente. Você vai ver em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Paulo afirma que Jesus, sendo Deus, não quis usurpar o direito de ser Deus, mas em algumas traduções está assim: esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e veio nascer aqui entre nós. Ele veio cumprir as profecias, por exemplo, de Isaías, 700 anos antes de Cristo Jesus, dizendo que ele viria aqui, que ele seria o que nós cantamos, Emanuel, o Deus conosco. Muito importante, quando falamos Jesus nasceu, significa ele veio até nós. Há outros textos que falam sobre a divindade, sobre Deus. Eles são muito importantes, porque explicam que Deus é um ser transcendente, uma glória muito grande e um poder muito grande, na qual os homens não podem ter acesso a Deus, pois seriam consumidos. Isaías, sabendo disso, lá no capítulo 6, quando ele viu que Deus havia se manifestado no templo, ele nem chegou a ver a Deus, mas viu a manifestação da glória de Deus. Ele falou: ai de mim, porque agora eu vou morrer, já agora acabou. Só de ver a glória de Deus ele já sabia: vou ser consumido. Então, nessa situação nós percebemos que Deus não podia se apresentar como ele é. Por isso Filipenses nos explica: Jesus esvaziou-se, ele se tornou como um de nós. Então nós podíamos olhar para ele e ver Deus ali. O texto continua falando sobre essa divindade, que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Aqui está uma parte muito importante, a primeira parte que eu quero deixar para os irmãos sobre esse texto, sobre o nascimento de Jesus, que ele é Deus. Ainda que haja uma tentativa de diminuir Cristo, dizendo que ele era um Deus menor por algumas religiões, algumas tentativas de outras religiões, como o islamismo,
de não aceitar Cristo como o Messias, de não aceitar Cristo como sendo Deus, mas sendo um profeta, ou de outras religiões dizendo que ele é apenas um ser mais iluminado que outros, em vez de ser Deus. O texto bíblico diz que ele estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui é a parte fantástica dos pastores irem contemplar um nenê, tendo visto o anúncio dos anjos. O Salvador nasceu, ele está lá. Vai lá, vocês vão encontrá-lo. E aí os pastores olham o Salvador e olham um bebê. Que contraste interessante. Os magos, tendo olhado aquele sinal espetacular no céu, único, uma estrela os está guiando até o lugar onde nasceu o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, aquele das profecias que eles sabiam e conheciam, e estavam olhando aquelas coisas acontecendo, dizendo: agora sim, ele realmente apareceu, as profecias se cumpriram, vamos lá, porque os nossos olhos vão ver aquele ser especial, divino e eterno, na qual se manifestou agora entre nós. Nós vamos conhecê-lo. E quando eles entram naquela casa, o que eles encontram é uma criança bem pequenininha. Que fantástico, irmãos, que coisa incrível. Esta criança, ou este bebê lá na manjedoura, este é o Criador de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A divindade de Cristo Jesus. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Há uma informação muito importante de João, dizendo que essa luz veio até nós. Essa luz chegou até as nossas vidas. E que apesar do trabalho do reino das trevas, de fazer com que o homem não entenda, que ele não conheça, que ele seja seduzido por todas as coisas, grandes ou pequenas, mas que os mantenha afastado da glória de Deus, ou das intenções, ou dos propósitos, ou da vontade de Deus, apesar desse trabalho muito grande do reino das trevas, e de todo o poder que existe no reino das trevas, as trevas não prevaleceram. Você vai perceber pelo próprio relato do rei que manda matar todas as crianças até 2 anos, porque Jesus tinha entre bebê e 2 anos, e o rei então manda matar todas as crianças entre 2 anos, e Jesus está sendo protegido, Jesus está sendo cuidado, e todas as coisas acontecem, e muitas pessoas tentaram acabar com Jesus, e mesmo assim, Jesus pode afirmar com segurança: ninguém tira a minha vida, mas sou eu mesmo e dou para vocês a minha vida. Este é o presente de Deus, a luz que resplandece. E é muito interessante que quando pensamos na manifestação de alguém por outra pessoa, como nós vemos nos próximos versículos, já que estamos falando da luz, alguém queria anunciar a luz. Muito interessante que o texto mostra que João era testemunha dessa luz. João tinha muitos seguidores, mas João não era o foco da sua mensagem. Ele não se proclamava a si mesmo, mas ele anunciava uma luz. Assim como pensam que Jesus é um grande profeta e ele anunciava alguém, o texto bíblico ensina que não é isso. Que João apresentava o Cristo, o Jesus, nascido em Belém. Que ele testemunhava que esse bebê era realmente a luz de Deus. Então João vem como uma testemunha para apresentar que Jesus, ele é essa luz. O versículo 8 fala a respeito de João. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E o versículo 9 completa: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Jesus não é um ser iluminado, porque algo iluminado é aquilo que recebe a luz e pode refletir essa luz. Por isso nós enxergamos uns aos outros. A luz do sol vem lá de fora e a luz das lâmpadas completa que é a nossa iluminação, e nós nos enxergamos. Mas sabemos de onde vem essa luz: das lâmpadas e do sol. Mas Jesus não é um ser que recebe a luz, mas é o ser que emite a luz. Jesus não é um ser iluminado, mas o texto bíblico diz que ele era luz. Ele veio para iluminar a todo homem. Ele veio para mostrar a todo homem a sua mensagem.
veio para mostrar a todo homem que o homem precisava da sua vida, da sua existência e precisava da sua obra redentora. A verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Essa era a mensagem que João estava testemunhando. A luz está vindo, a luz está chegando. Vocês precisam crer. A luz chegou, o Verbo estava no mundo. E apesar de ser ele o Criador de todas as coisas, o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. Jesus é a própria luz que ilumina todo homem. Mas também Jesus é aquele que vai proporcionar o retorno do homem até Deus. Eu quero repetir o versículo 12 que diz: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Esta é a obra de Jesus. Nós perguntamos às vezes por que ele precisou sofrer tanto. Por que precisou sofrer tanto? Por que ele precisou diminuir-se, deixar a sua glória? Por que ele precisou fazer todas estas coisas? É aí que nós percebemos o tamanho do pecado. Porque o pecado para nós é visto como uma coisa pequena. Ah, mas já passou. Ah, mas foi só isso. Ah, mas não causou problema para ninguém. Às vezes contabilizamos o pecado em comparações. E olhamos um assassino e olhamos para a nossa vida e dizemos: há muita diferença. Concordo que há diferença. Mas quando olhamos até no Código Penal brasileiro, vemos que há muitas diferenças. Mas o código foi criado para condenação. Lá diz que se você roubar um pacotinho de balas no supermercado, você vai ser condenado. E se você matar alguém, você também vai ser condenado. Há diferenças, mas todos eles são passíveis de condenação. E é exatamente isso que o pecado faz conosco, nos traz condenação. Seja ele grande ou pequeno, nos traz condenação. E o que precisamos então é de uma obra muito grande para nos tirar dessa condenação. O pecado pode ter sido pequeno aos nossos olhos, mas a condenação é muito grande. Por aí conseguimos imaginar um pouco o tamanho da santidade de Deus, que é algo que aos nossos olhos é tão pequeno. Fala, mas isso é tão pequeno. Para Deus causa um transtorno muito grande. Causa uma condenação enorme, uma distância muito grande entre Deus e os homens. Deus não aceita nem pecados grandes, nem pecados pequenos. Não aceita nossa maneira de justificar. Deus olha o pecado e diz: está condenado. Não tem como estarmos juntos. Deus tem a sua eternidade e a sua santidade, mas o homem, por causa do pecado, agora tem o seu destino de condenação e o inferno, que a Bíblia fala muitas vezes. Por isso, precisava de uma obra tão grande quanto a manifestação do próprio Deus em nosso favor. Um Deus que deixa a sua glória, que se diminui, que vem à terra, que nasce de uma mulher virgem, que anuncia através dos anjos o seu nascimento, na qual uma estrela indica para os magos as profecias se cumpriram. E todas essas coisas incríveis, fantásticas, extraordinárias acontecem para anunciar que Deus está presente. E Deus veio buscar o homem. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim, aos que crerem nesta obra de Cristo Jesus e aos que o receberam, deu-lhes então o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Gosto de lembrar sempre os irmãos, nem todos nós somos filhos de Deus. O texto diz que são filhos de Deus aqueles que crerem e aqueles que receberem. Muitas pessoas creem em Deus, mas poucos recebem Deus. E receber Deus é receber como Ele é. Receber Deus como Ele é. Deus é um Deus que governa as coisas. Não dá para receber Deus na nossa vida e dizer: agora você fica quietinho aí, faz tudo o que eu disser. Receber Deus é receber Deus na sua santidade. Não dá para dizer: Deus, fica desse lado de cá do meu coração, porque o lado de lá tem uns pecadinhos,
né? Então nós vamos dividir um pouco para o pecado, um pouco para o Senhor, para a santidade. Essas coisas não combinam, não dá para a gente fazer isso. Crer é muito fácil. A gente vê os sinais, como diz o Salmo 19, e olhamos as coisas e vemos, há um Deus que existe. Olhamos as Escrituras e a manifestação de Deus na história, o próprio Cristo, olhamos e vemos, há um Deus que existe. Mas receber a Deus e dizer, agora Ele realmente, Ele também é Deus na minha vida, Ele também iluminou a minha vida, eu entendi, agora quero viver essa vida que Ele propôs. Esse receber, então, é diferente. Mas o texto diz que aos que creram e aos que o receberam, então a esses deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso, nos chamamos assim, como irmãos, filhos de Deus. Que bênção! E ao mesmo tempo, que preocupação para as nossas vidas, que há muitos sendo enganados, há muitos que estão enganando a si mesmos, há muitos que estão sendo enganados até por conceitos cristãos apresentados de maneira errada. Nós queremos que as Escrituras ensinem sobre Deus e que nós estejamos ligados a Deus por uma fé verdadeira que venha dos princípios que Deus mesmo estabeleceu. Há muitos que pensam, mas eu vou fazer coisas boas então e Deus vai me aceitar e eu vou ficar em paz com Deus. Mas eu vou comemorar o Natal em casa e tudo vai ficar bem, e aquele sentimento de Natal vai fazer com que tudo fique bem no meu coração. E a gente procura muitas vezes maneiras de consertar e tomar o lugar de Cristo, porque Cristo veio para consertar. E nós dizemos que não queremos o que Cristo fez, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa própria forma, da nossa concepção. E o versículo 13 disse, olha, esses que são chamados filhos de Deus não nasceram nem da linhagem humana, nem do desejo da carne e nem da vontade do homem, mas apenas de Deus. Esse é o processo. Quando você crê em Deus, você crê em Cristo Jesus e o recebe, não há mais espaço para o pecado na nossa vida. Não há espaço mais para nosso desejo, para nossa vontade, mas há um rei que governa sobre nós. Há um rei que nos ama, que nos acolhe, que perdoa os nossos pecados, que lava, e isso tudo é uma obra de Deus. Não nascemos da nossa própria vontade dizendo, então vou fazer certo a partir de agora, e quando estiver tudo certinho, eu vou para Deus dizendo, olha Deus, agora estou tudo certo, porque isso também não vai ser possível. Mas quando olhamos para o nosso pecado, quando percebemos que precisamos de Deus, não podemos desprezar o amor de Deus, e não podemos fazer a obra que Cristo fez, e precisamos aceitar a obra que Ele fez. Então Deus tem todas as coisas que precisamos, e transforma as nossas vidas, e nos purifica de todo pecado, e nos acolhe, e nos adota, e a partir de então somos chamados filhos de Deus. Quanto amor, irmãos! Quanto amor pelas nossas vidas, quanto amor para não ser desprezado, e ao mesmo tempo, quanta glória de um Deus tão grande que se manifestou a nós. Deus grande em poder, Deus grande em santidade, e também da mesma maneira, tão grande em amor. Nos considera, não se esqueceu de nós, e fez tudo o que precisávamos. Sua obra foi completa a nosso favor. Sua obra foi especial, tendo todas as coisas que Ele precisava, que Ele gostaria, tendo a sua glória, deixou lá a sua glória, diminuiu, se esvaziou-se e veio aqui no meio de nós, nascer entre nós, Deus conosco, Emanuel. Ele receba a honra, a glória por tudo que Ele fez, mas que principalmente Ele receba também o nosso coração, para que Ele reine lá. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Teu amor seja respondido por nós. Assim como o Senhor disse lá em Isaías 42:8, que o Senhor não aceitava dividir a sua glória com ninguém. Nós não queremos que haja espaço no nosso coração para mais nada além do Senhor. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que se entregou, que provou e garantiu o Teu amor. Nós queremos este amor nas nossas vidas. Não queremos deixar espaço para preocupações, incertezas, principalmente não queremos deixar espaço para o pecado, mas queremos deixar que Cristo Jesus nasça definitivamente no nosso coração e reine e governe,
Ainda que às vezes pareça só um bebê na nossa vida, nós queremos sempre lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas e sustenta todas as coisas. Deus merece honra, glória e louvor. Nós louvamos a Ti e queremos pedir ao Senhor, nasça nos nossos corações, reine sobre nós e receba a honra e glória devidas ao único Deus, Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim oramos. Amém. Amém. Logo após pós-lúdio, nós teremos a abertura da nossa escola bíblica dominical.